E aí veio a gestação, eu ganhei minha filha bem na pandemia, então as escolas estavam todas fechadas, eu não tinha capital, né, para estar contratando uma babá para estar tomando conta dela, para eu voltar para o mercado de trabalho. E em 2 meses eu já vi que era aquilo que eu queria. E tem uma cliente que agora, em abril, só ela comprou 32 pedidos, só ela. Uau! Vou falar em faturamento, hoje nosso faturamento está aí na casa de 2,5, 3. Então, eu tô aqui hoje com a Samantha, ela é uma aluna do nosso curso Meu Negócio de Pudim Gourmet, e hoje eu tô aqui para conversar com ela, para entender como que ela chegou nos resultados que ela chegou. Ela tá tendo um resultado muito legal com a venda dos pudins gourmets dela, pelo que ela me contou. Vamos começar então. Samantha, bem-vinda, primeiro de tudo, né? De onde que você fala? Eu sou de Varginha, Minas Gerais. Minas Gerais, que legal. Você mora sozinha? Você é casada? Eu sou casada, tenho uma menininha linda de 1 ano e 1 mês. Ai, que legal. Era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Você tem filhos, então, pequenos? Isso. E deve ser uma loucura, né, para você conciliar, né, o trabalho com um filhinho tão pequeno. Exatamente. Foi um dos meus maiores desafios, foi tentar conciliar tudo, né? Samantha dona de casa, Samantha empreendedora, Samantha esposa. Foi um dos meus maiores desafios, mas graças a Deus tem dado muito certo. Assim, tá? Ah, que legal. E eu acho que eu vi um outro dia que você postou lá no nosso grupo. A gente tem no Facebook um grupo exclusivo para alunos, né? E você falou um pouquinho de como que você organiza a sua rotina para conciliar, né? Você falou, eu achei super legal a dica que você deu para uma das meninas lá. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Como que você faz para organizar a sua rotina? Claro. Hoje eu tenho um local específico que eu faço minha produção. Ai, que Quando eu fazia, legal. quando eu fazia na minha casa, era um pouco mais fácil, porque eu conseguia, como eu estava no mesmo lugar, eu conseguia conciliar mais fácil. Hoje, Uhum. por estar separado, então eu tenho que tomar conta de 2 ambientes. Lá onde eu produzo, é só eu que faço, então é um pouco mais fácil, porque ali eu já sei o meu jeito de trabalhar. Só que em casa Uhum. não, porque aí tem o meu esposo e tem uma petitinha, que é tudo que vê quer tirar para fora, quer deixar tudo espalhado pela casa. Eu E a imagino. nossa regra, aqui em casa é tirou, já guarda, ela brinca, aí a gente já ensina ela a juntar. Quando é eu ou meu esposo, a gente já ensina. Ela não guarda direitinho, mas a gente guarda. A gente suja, a gente já lava. Eu tenho uma técnica, como eu e meu esposo e minha filha, eu já deixo até no escorredor. Então, assim, a gente já pega ali, já lava, e depois já coloca de novo. Então, aquele ali é o que a gente mais usa. Então, meu escorredor sempre vai ter três pratos, 3 garfos, 3 copos, porque Nossa. eu faço desse jeito. Tirou do lugar, a gente já coloca. Roupa, eu costumo lavar com mais frequência, devido o final de semana ser mais trabalhoso, né? Porque as encomendas, elas têm um maior fluxo no final de semana. Então, aí de segunda a quarta, eu tento me organizar para que eu não sofra tanto no meu ambiente de trabalho, porque senão eu não desligo, Yara. Eu imagino. Eu sou uma pessoa muito preocupada, então eu tô aqui em casa, já tô pensando lá, e eu tô lá, eu fico pensando aqui. Então, aí eu tento manter de uma forma mais organizada possível. E claro que meu marido comprou a ideia, senão não seria possível também. Isso é muito importante. O apoio de quem mora com a gente, o apoio da nossa família, ou quando você tem filhos maiores que já têm uma consciência, né, do que está acontecendo, é muito importante a gente sentar para conversar, para que todos estejam na mesma página, né, para que todos saibam que ali existe um negócio, é algo sério que a gente está tentando fazer para trazer para nossa família, e muita gente não tem essa consciência de sentar para conversar, tentar de repente desenhar uma rotina, uma estratégia, como você falou que você conseguiu fazer isso, e isso vai ser muito importante principalmente no futuro para sua filha, porque eu lembro, né, quando minha mãe ela fazia doces para vender, que a gente era muito pequenininha, eu lembro, assim, isso daí é uma memória que eu vou levar para sempre, de ter visto a minha mãe batalhadora, trabalhando dentro de casa, sabe? E isso que você faz hoje, que mostra para sua filha, pode ter certeza que ela vai levar como uma memória e como um exemplo muito bom quando ela tiver mais consciência das coisas, né? Isso vai servir de um exemplo muito bom para ela. No começo não é fácil, né? Adaptar a É. agenda, a Uhum. rotina. Mas aí depois, quando entra, já vira até um hábito,
tá fazendo ali as coisas sem intenção nenhuma, já é automático. Exatamente, é o que você disse, né? Você criou um sistema, né? E é assim mesmo que tem que ser, Exatamente. tem que criar um processo, um sistema que chega a um ponto que fica automático. E esse é o primeiro passo. Você disse que hoje você não trabalha com nenhum ajudante, você trabalha sozinho, mas esse é o primeiro passo para que depois, no futuro, você consiga poder passar esse tipo de processo para um ajudante. Se você não tiver esses processos definidos da sua rotina, no seu dia a dia, do seu negócio, que hoje você já faz de forma assim muito automática com a sua família, quando chegar o momento de você contratar um ajudante, contratar um funcionário, você não vai conseguir ter essa clareza para passar para ele. Então é muito importante isso que você está fazendo desde já. E você sempre trabalhou com confeitaria? Você sempre fez doces para vender ou é algo mais recente? Muito recente, Ari. A minha área de formação, eu formei em RH, trabalhei alguns anos na área. Sempre fui apaixonada por doces. Então, aonde que tinha confraternização da família, de amigos, eu que era a tia do doce, né? Que a gente até brinca. Eu que levava, porque eu adoro fazer coisas de doce. E o pudim é a minha sobremesa preferida. E aí veio a gestação, eu ganhei a minha filha bem na pandemia, então as escolas estavam todas fechadas, eu não tinha capital, né, para estar contratando uma babá para estar tomando conta dela, para eu voltar para o mercado de trabalho. E aí eu sempre quis empreender e meu esposo falou, Samanta, eu acho que agora é a hora de você arriscar. Você está com a licença maternidade, então querendo ou não tem ali um respaldo, então dá para você tentar. E foi aí que eu comecei, Yara. Então foi assim, foi uma coisa que deu muito certo. Eu não imaginava que depois que terminasse a licença, eu iria continuar mesmo com os pudins. E em 2 meses eu já vi que era aquilo que eu queria. Nossa, que legal. E aí eu comecei com uma receita da minha mãe, que era de leite condensado, só que ainda eu achava que faltava mais alguma coisa, porque quando é para família é uma coisa, né? Agora, quando é para vender, tem que ser uma coisa diferenciada. E aqui em Varginha não tinha nada, nenhuma doceria que era especializada em pudins. E aí foi que eu fui atrás de cursos, de e-books e fui aprimorando. Algumas receitas a gente, querendo ou não, a gente muda, né? Até gosto de paladar, às vezes a gente pode acrescentar isso, pode tirar aquilo. E foi indo. Foi assim que começou a Calda Doce. Que legal. E é muito legal o nome do seu negócio. Calda Doce é muito... remete a alguma coisa assim, tão delicada, calda doce, né? E fica super óbvio, né? Fica bem específico que as pessoas sabem que você trabalha com pudim, né? E eu achei legal você ter falado que você... Eu não imaginava que tinha sido tão recente para você essa transformação, né? Você falou que você começou na pandemia, né? Em plena pandemia, em plena licença de maternidade. Então, assim, você é o exemplo perfeito da pessoa que podia ter feito tudo para dar uma desculpa, para não fazer, para não arriscar, e você foi lá e você fez e deu certo, né? Eu acho muito legal, porque tem muita gente que, principalmente por conta da pandemia, ou postergou, ou ficou com medo, ou não fez, foi lá e não fez, ou simplesmente se já fazia doces para vender, que seja pudins ou qualquer outro doce, simplesmente falou, não, chegou a pandemia, acabou, né? E você não, você foi ao contrário, você falou, não, é agora é a hora, se não for agora não vai ser outra hora, e você foi lá e arriscou e deu certo. Então, parabéns, você foi muito legal mesmo. É um exemplo de que quando a gente quer, né, a gente faz. Quando você quer, como eles falam, né, se você quer arranjar alguma desculpa, você sempre vai conseguir, a gente sempre vai ter uma desculpa. Mas quando a gente quer, a gente vai lá e faz, não é verdade? É verdade, e foi um desafio, né, a pandemia, querendo ou não, porque a gente não sabia o que era esse vírus, até quando ia durar, a gente pensou que ia terminar antes, tá demorando, né, passar. Tá se perdurando. Exatamente, só que a pandemia trouxe alguns pontos positivos também. Home office, então a pessoa está trabalhando em casa. Então, assim, querendo ou não, a ansiedade aumentou muito. Não querendo levar isso para o lado bom, mas aumentou as vendas também. Hoje, a pandemia, querendo ou não, para quem trabalha com culinária, doceria, eu acredito que tem aumentado as vendas por esse fato de home office, de que a pessoa está mais em casa, porque quando a gente está no trabalho, a gente não tem tanto hábito igual a gente está em casa, vai beliscar uma coisinha, vai comer alguma coisa, né?
E eu acho que também as pessoas, elas começaram a ter um pouquinho mais de consciência em apoiar o negócio local. A pandemia, ela gerou essa consciência, né, de entender que estão todos ali passando uma certa necessidade e que se eles puderem apoiar a pessoa que faz doces perto da casa deles, é muito melhor do que se eles forem comprar um doce lá em uma loja que a gente sabe que não está passando provavelmente pela mesma coisa, né, que aquele produtor local está passando. E, então, acho que também teve esse ponto positivo. É lógico, tiveram muitos pontos negativos da pandemia, a gente sabe disso, até hoje a gente está vendo, né, infelizmente, mas não tem como negar. A pandemia, ela trouxe velocidade que a gente não veria se ela não tivesse existido. Uma velocidade no crescimento dos negócios em geral, né, que a gente não veria, principalmente na parte online, que a gente vê muita gente agora trabalhando mais com delivery, com os aplicativos. Então, as pessoas estão se virando para aprender como lidar com essa parte, né? Desenvolver a sua imagem, né, nas redes sociais para poder atrair mais seguidores que vão tornar clientes no futuro, né? Então, não tem como negar que, nesse ponto, a pandemia foi um ponto positivo, né? Verdade. As pessoas tiveram que se reinventar. Exatamente. Mas e aí, como que você me conheceu? Você se lembra? Yara, foi assim, tem uma moça aqui na minha cidade que ela vende brigadeiro. E eu compro direto dela, porque eu sou apaixonada, só que para eu fazer não dá muito certo não, tá? E daí ela falou assim, Amanda, vai ter um curso de pudim gourmet. E me mandou a página. E, nossa, que bacana. Foi aí que eu comecei a seguir. Aí eu vi o curso, aí eu fiz a semana e depois aí eu me inscrevi, né? Para entrar na plataforma, tudo certinho, ter o acesso às apostilas e às outras coisas que tem no curso. Foi assim que eu conheci e já indiquei para várias pessoas também, porque tem outras amigas que também, devido à pandemia, perderam emprego e foi trabalhar em casa, e aí eu mando qualquer vídeo lá, eu já mando e elas te seguem, assim, foi desse jeito que eu conheci. Que bacana. E então aí você já disse que já entrou logo de primeira, né? Você não esperou talvez uma segunda oportunidade, você já logo entrou na primeira turma, né? Porque eu tinha um tempo curto, né, para eu decidir se era realmente isso. Então eu falei assim, olha, é agora ou nunca, né? Porque se a gente ficar depois. Eu mesmo sou um exemplo, eu sempre quis empreender. Eu só fui empreender agora, com 27 anos. Desde meus 18 eu tive vontade. Então a gente postergar muitas coisas, é tudo no tempo certo, né? Mas assim, eu achei a oportunidade bacana, era o que eu estava buscando. Eu queria aprender novas técnicas, aprendi muita coisas que eu não sabia, então era o momento ideal ali para mim. E no momento que você tomou a decisão, né? Não, vou me inscrever nesse curso. Logo antes, você teve alguma dúvida ou algum medo? Você ficou meio pensativa no sentido, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Será que vai ser bom? Ou qualquer outra coisa? Tive alguns receios, sim. Eu acredito que, no meu caso, era normal, porque eu estava mudando a minha profissão 360 graus. Mas eu tive medo, tive receio, e foram todos, assim, me surpreenderam, porque foram tão bons, resultados tão bons, e, nossa, não me arrependo, né? Olhar de jeito nenhum. Que legal. E você se lembra como que você fez para superar esse medo, essa dificuldade? De repente passou pela sua cabeça algum receio, né? Como você falou. Como que você fez para falar, não, vou superar isso e vou seguir em frente mesmo assim? Você se lembra? Eu olhei para minha menina, né? Porque eu não queria perder o contato com ela depois do tempo de voltar, né, da licença maternidade. Então, eu queria ficar com ela. Era impossível a minha mãe ficar com ela, porque a casa onde eu moro é muito longe da minha mãe. Então, assim, a logística não ia compensar. E eu falei, eu quero cuidar dela, eu quero ter uma carga horária flexível, porque, querendo ou não, quando a gente trabalha em regime CLT, a gente segue ali, né, os horários da empresa, as regras da empresa, as políticas da empresa. Então, assim, a gente não tem tanta flexibilidade igual quando a gente trabalha para a gente. Não é que a gente trabalha menos, não é isso. Mas a gente consegue ser mais maleável, né, em algumas coisas, ser mais flexível, mudar. Então, era isso que eu estava buscando, entendeu? Cuidar da minha família e cuidar do meu negócio, e trabalhar no mesmo tempo. E por que pudim? Por que você falou, né? Eu conheci a minha amiga que fazia uns brigadeiros gourmets maravilhosos, mas você foi lá pro pudim. O que te
chamou a atenção no pudim, especificamente? É minha sobremesa preferida. E aqui em Varginha não tinha ninguém que vendia especializada em pudim. Então, assim, então eu achei uma oportunidade no meio disso tudo, entendeu? Então, vou ser pioneira na minha cidade. Vou estar fazendo uma coisa que eu gosto, então vou sentir muito prazer fazendo. E é uma coisa que, assim, antes eu já dava certo, depois, quando a gente aprende as técnicas e vê que a gente tem alguns errinhos, né, no processo, e eu vi que eu tinha uma certa facilidade, então, de aprender, de pegar as técnicas, então eu falei assim, então por que não o pudim? Né? E tem muitas pessoas que amam o pudim, só que não fazem, porque sabe, né? Porque o pudim, ele é gostoso, mas ele é um processo trabalhoso, por mais que a gente ama fazer, é um processo trabalhoso. Então, foi por isso o pudim, entendeu? Foi essa junção de tudo isso. Com certeza. Então legal, você viu essa oportunidade. Então, quanto mais você vai falando, mais eu vou percebendo que você tem realmente essa mentalidade empreendedora, de ter visto a oportunidade, aí depois você foi lá e aproveitou e arriscou, mesmo sabendo dos riscos que você tinha ali envolvidos, né? Pandemia, licença maternidade e tudo mais. E é legal a gente ver que ao longo da sua jornada, você se demonstra cada vez mais que você tem essa mentalidade. Isso é muito legal. Isso, com certeza vai te ajudar muito a crescer ainda mais. E aí, legal. Então, tá bom. Aí você foi lá, comprou o curso, começou a fazer. E aí, você começou a desenvolver ou notar alguma dificuldade durante as aulas? Você começou a perceber alguma coisa que, eu estou tentando fazer aquele pudim, que nem você falou, né? As pessoas amam pudim, mas elas têm dificuldade. Não é todo mundo que sabe fazer um pudim perfeito, né? Que aí entra aquela polêmica, né? Que quando eu falo perfeito, na minha opinião, é um pudim lisinho e sem furinhos e cremoso. Aí todo mundo, né? Todo mundo não. Metade das pessoas vai falar, não, mas eu gosto de um pudim com furinho. Tudo bem. Tem quem gosta de furinho, tem quem não gosta de furinho. Mas a gente sabe que a grande maioria gosta de um pudim mais lisinho e tal. E não é todo mundo que sabe fazer. E aí, conforme você começou o curso, você sentiu essa dificuldade? Não senti. Legal. Até porque quando terminou o curso, eu coloquei lá no grupo, que eu falei, nossa, o jeito que a Yara explica é de um jeito que parece que tá sendo do teu lado explicando. Eu falei nos cursos, tão explicado, assim, sabe, o porquê de tudo, porque às vezes o que eu senti falta no outro curso que eu fiz foi justamente isso. Isso não pode. Tá, mas não pode por quê? Entendeu? E aí, no curso, não, a gente vai fazer isso devido a isso, isso, isso. Eu aconselho não fazer isso devido a isso, isso. Então, eu achei muito, muito didático a forma que passou, sabe? Então, eu, Samantha, não senti dificuldade nenhuma. Pelo contrário, me ajudou muito, 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 muito. Que legal. E assim, pra mim, eu não consigo explicar uma coisa sem explicar o porquê do que eu tô fazendo aquilo. Então, mesmo quando você vai ver um vídeo que eu tô fazendo pro YouTube, que é uma receita, eu vou falar assim, olha, eu tô pesando essa água por causa disso, disso, disso. Eu vou falar nos mínimos detalhes. E por quê? Porque eu acho que a gente tem que aprender a ser independente. Eu sempre bato nessa tecla. Se a gente não aprender a ser independente, então a gente só consegue independência a partir do momento que a gente consegue entender o conceito das coisas. E a partir desse conceito, a gente pode desenvolver as nossas próprias técnicas, nossas próprias receitas, tudo, né? Tomar as nossas decisões. Então, é sempre isso que eu procuro estimular. É por isso que, inclusive, eu estou até explicando o porquê do que eu falo porquê, né, agora. Mas, assim, é por isso que eu sempre procuro explicar o porquê de tudo das coisas que eu estou ensinando para vocês, porque eu acho isso muito importante, para que você depois consiga ser independente, até mesmo para desenvolver suas próprias receitas. Eu passo as receitas no curso que são testadas, eu sei que elas dão certo, enfim, mas isso é uma base para depois você construir o seu próprio cardápio que vai ser diferenciado. Isso é muito importante. Então, às vezes eu vejo, até dentro do grupo mesmo de alunos, né, algumas alunas perguntando de coisas tão, assim, detalhes tão radicais, do tipo assim, Yara, mas você falou que é para colocar 20 gramas de calda na forminha, mas eu posso colocar 30? Gente, você tem que ser independente, tem que fazer seu teste, né? Você tem que ter essa independência, essa mentalidade. E aí, de novo, a gente volta para a questão da mentalidade empreendedora. No seu negócio, você vai ter que aprender a tomar suas decisões como empreendedora, como uma empresária, por si só.
E isso começa desde a quantidade de calda que você vai colocar na sua forminha. Então, achei muito legal que você falou sobre isso, que você reconheceu essa questão que eu trago no curso, porque é realmente muito importante. E também fico até feliz, porque você até comentou, né? Eu fiz um outro curso e nesse outro curso não passava isso. Então, legal. Fiquei feliz em saber que é um diferencial do meu curso. Legal. E aí, então tá bom. Aí você começou a fazer as aulas, legal, você até começou a acertar de primeira e tal. E você começou a vender. Como que você falou assim, legal, comecei a testar, a partir de agora eu vou começar a vender. Como que foi esse processo para você? Ai, eu fico muito medo de não vender, né? Nossa, se eu fizer e ninguém comprar. Aí eu lembro que eu fiz o tradicional e fiz o ninho, mas isso foi antes até de começar a fazer o curso com você. E aí eu fiz esses dois, fiz pequenas quantidades, eu lembro que eu fiz até naquele potinho de 120 ml, para sair mais rápido, né? E postei, falei assim, olha, gente, comecei a vender, tô vendendo, aí eu coloquei os preços, fiz o preço totalmente errado, foi um erro, assim, tremendo. Comecei errado. E depois a gente está consertando. Até hoje é reflexo lá do início. A gente está consertando os valores ainda. Mas voltando para o início, e eu postei. Então, os primeiros que compraram de mim foram meus amigos. Então, me dá um. Eu vou querer 3. Eu vou querer isso. E, Yara, tenho o tempo, né, que a gente tem que deixar assar, depois esfriar para colocar na geladeira. Tinha meus amigos que estavam buscando lá, o pudim estava esfriando ainda. Tipo assim, nem esperaram gelar, entendeu? Então, isso para mim foi um incentivo tanto, né? Tipo assim, meus amigos me apoiarem. Então, o começo foi isso. Aí depois eu vendi pratinho, para vizinha. E hoje, igual eu comentei, hoje eu venho no grupo também, hoje eu venho para pessoas que eu nunca vi na vida, mas no início foi assim, de pessoas mais próximas. Legal, e realmente é assim mesmo que a gente começa vendendo para as pessoas mais próximas e elas vão ser a nossa vitrine, né, querendo ou não, e elas vão acabar comentando com outras pessoas e é aquela velha história do boca a boca que vai acabar atraindo outras pessoas. E é claro, existem outras técnicas que você pode atrair pessoas que não te conhecem, que não necessariamente vieram por conta de indicação de outras pessoas, que seria, por exemplo, você fazer um anúncio. Inclusive, esse é um dos módulos que vão ter no curso, na versão 2.0. Eu não sei se você ainda assistiu, eu acho que, na verdade, não liberou. Mas assim que liberar, você já vai poder também ter acesso a esse tipo de conteúdo, porque aí você consegue não depender somente das pessoas mais próximas. Você consegue anunciar para um público que ainda não te conhece e provavelmente vai querer muito consumir o seu produto. Isso é muito legal. Então, aí nesse momento, você falou que você sentia muito medo, né, de fazer e não vender. E como que você solucionou isso? Você foi um pouco mais conservadora, por exemplo, tô com medo de fazer e não vender, então eu vou fazer só um pouquinho. Ou então você fez de alguma outra forma? Como que você fez? Eu comecei somente por encomenda. Ótimo. Então, a pessoa encomendava e eu fazia de acordo com a agenda. Eu abria minha agenda. Eu lembro que eu abria na segunda-feira, na quarta-feira eu já tinha que fechar, porque como eu morava com a minha mãe, então era cozinha compartilhada, né? Então eu não conseguia ter tanto acesso à cozinha. Então eu lembro que eu colocava na minha agenda fazia o cálculo, né, quantas fornadas ia dar, o tempo, tudo certinho. E ali eu encaixava as pessoas. Então, tinha dia que segunda eu abria, na terça eu já fechava, na quarta eu já fechava. Não porque eu estava vendendo horrores, mas devido à minha capacidade. Então, eu comecei por encomendas e as pessoas começam, sabe do brasileiro, né? Assim, eu quero um pudim para hoje. Aí eu vi que eu estava recebendo muitas mensagens de pronta entrega. Foi aí que eu iniciei o pronta entrega. Primeira vez foi um fiasco. Sério? Por quê? Porque aí, justo nesse final de semana, não sei o que aconteceu, só vendi 2. Mas aí, o que eu fiz? Aqui na minha cidade tem muita blogueira, tem essas pessoas que trabalham com influência, né, digital. E eu mandei para elas. Eu falei assim, olha, eu tô com um produto aqui, tô começando agora na cidade, eu posso mandar para vocês? Ela falou, nossa, pode. Para eu não ter tanto prejuízo, né? Porque, querendo ou não, a gente, quando está começando, né, qualquer 10 centavos é muito. Né? Com certeza, Não só quando está começando, né? Mas depois é porque a gente tem aquele capital de giro, que a gente, querendo ou não, pode ficar mais tranquilo. Mas no começo, não. No começo, é o que entrou, sai. É um pouco mais complicado, né? E aí, hoje, Ari, eu trabalho com pronta entrega e eu trabalho com encomenda. Que legal. Então, você consegue conciliar as duas modalidades, né? A encomenda e a pronta entrega. Aí, deixa eu só te perguntar,
voltando um pouquinho quando você falou no início das encomendas que você tinha limitação, da cozinha compartilhada, como que você fazia na prática? E eu tô te perguntando isso para você poder, de uma certa forma, dar uma dica para quem estiver assistindo a gente depois, para elas entenderem como que elas podem começar também. Então, você falou que você abria sua agenda na segunda e às vezes tinha que fechar na terça, mas isso é para quê? Para você poder atender até o final de semana todas aquelas pessoas, aí você na sua agenda ia colocando uma entrega para cada dia da semana? Me conta mais como é que funcionava. No começo, eu só entregava nos finais de semana. Eu não fazia durante a semana, devido a quando eu estava com uma bebezinha recente em casa, então era um pouco mais difícil, porque ainda ela amamentava em mim. Então, eu tinha que pensar em todas essas minhas tarefas. Porque eu estava na minha mãe, então eu tinha que ajudar ela nas tarefas, eu tinha minha filha. Então, aí eu produzia, pra falar a verdade, eu ia de madrugada, porque era a hora que meu esposo chegava, aí ele chegava, tomava um banho, a gente conversava um pouco, e aí eu deixava a Ana Júlia com ele, e aí eu ia pra cozinha. Eu só adiantava a calda de manhã, para facilitar para mim à noite. Mas, nossa, eu já fiquei muitas noites sem dormir por produzir, porque no fogão da minha mãe, é igual aqui da minha casa, de 4 bocas, então não cabe muito. Então, assim, brincando, umas 6 horas trabalhando, 8 horas, dependendo, né? Então, assim, no começo foi desse jeito, eu tive que produzir à noite, no meu caso. Entendi. Então, aí a pessoa te fazia a encomenda, por exemplo, na segunda-feira, aí você já fechava na terça-feira, e ia fazendo as encomendas ao longo da semana, né? Porque você tinha esse tempo limitado, e entregava tudo no final de semana. Exatamente. Aí, exemplo, eu via lá que na sexta-feira eu poderia entregar 6 pudinhos, tamanho 500 gramas. Então, aí na segunda-feira eu já vai fechar. Olha, para sexta eu consigo te entregar. Aí a pessoa já me chamava, falava assim, olha, sexta eu não consigo, eu consigo no sábado, pode ser? Pode. Aí quando chegava no domingo ali, exemplo, na minha agenda eu já tinha que fechar, porque eu não tinha mais capacidade de estar produzindo, para entregar na mesma qualidade, porque a gente sabe, tem todo um processo, é o forno, descanso, a calda, querendo ou não, ainda mais, eu não sabia fazer calda, eu não sabia. Então, assim, na verdade, eu fui aprender a fazer calda com você, porque eu fazia de um jeito totalmente diferente. Vendia, mas eu vendia errado, entendeu? Saía, mas saía errado. O que acontecia? Você queimava a calda? Qual que era a dificuldade da calda? Eu deixava ela muito líquida porque eu tinha muito receio de amargar. Eu tinha muito medo. Então a minha ficava clarinha. Não é legal, assim, né? Eu acredito que por ser mais caro fica mais doce, né, no paladar. Mas não fica igual quando a gente faz aquele caramelo do milho. Fica um gosto mais sutil assim na boca, né? Sim. Mas então, foi assim que eu fui fazendo, olhar. Ai, que legal. E é mesmo, hoje uma aluna, ela postou uma foto do pudim dela lá no grupo, e ela falou, ai, minha calda tá clarinha ainda. E isso daí eu percebo que é um padrão mesmo de quem tá começando, porque a gente tem medo de deixar apurar a calda, porque a gente tem medo de queimar ou de amargar. Mas com o tempo você vai vendo, né, o tempo que leva, você vai vendo a cor que você quer que chegue. E você vai chegar um momento que você vai queimar mesmo a sua calda, não tem jeito, e você vai perceber até onde você pode ir, qual que é o seu limite. E é assim que a gente aprende, né? Não tem jeito, é só errando, testando, né? É na prática. Com certeza. Na prática. E a gente não pode desistir, né, como vezes. Pelo contrário, eu tenho fotos de pudinhos anteriores que eu deixei forminha derreter. Nossa, aqui. E eu trago isso para mim hoje como um incentivo. Poxa, olha o que eu estou fazendo. Olha como eu evoluí. Nossa, que legal. Como um incentivo, né? E outro dia eu até descobri mais um motivo pelo qual a forminha derrete. Eu não sei se já aconteceu com você. O botão do meu forno, que você liga a temperatura, ele é o mesmo do timer. E aí, se você não tomar cuidado sem querer, na hora que você estiver colocando o timer ali, ele desliga o forno. E aí você já cai a temperatura na mesma hora, que meu forno é elétrico, né? Quando eu vi que isso aconteceu, que eu fui tentar salvar, falei, meu Deus do céu, não era para ter desligado esse forno. Eu tentei voltar de novo a temperatura, o tempo que ele levou, foi assim, questão de segundos, ele já na hora já mostrou que caiu 50 graus Fahrenheit, né? Que eu moro nos Estados Unidos, eu não sei nem converter quanto que isso é para Celsius, mas foi assim, pouquíssimos graus. O tempo que ele levou para voltar
no caso, para os 150 graus que eu gosto de assar, né, o pudim, já foi o suficiente para o forno dar aquela explosão de calor, porque eu acho que o meu forno, eu não sei se funciona com todos os fornos, como é que funciona, mas eu acho que o forno ele tentou chegar na temperatura muito rápido de volta, e essa temperatura na mesma hora fez o quê? Derreteu minhas forminhas. E aí já era, né? Você perde o pudim mesmo. Então é uma coisa que você não pode deixar nunca, eu não vou nem mexer mais naquele timer mais quando estiver assando o pudim, porque se você sem querer oscilar a temperatura do seu pudim, já era, você pode esperar que a sua forminha também vai derreter, você vai perder ela. Mas boa dica, comigo ainda nunca aconteceu, porque quando eu assava em convencional, agora que eu consegui comprar um elétrico. Mas fica a dica, né? Com certeza. E hoje, qual que é o pudim que você mais vende? O sabor do pudim? Yara, é uma briga, viu? Sério? Porque, sério. Aqui é o tradicional, o ninho. Assim, são muito acirrados. E em terceiro lugar, o Romeu e Julieta, que está conquistando o coração da galera. Olha, que legal. Eu gosto demais. Aí tem o doce de leite também, que é bacana, que é muito gostoso, pessoal. Mas assim, os meus carros-chefes mesmo é o ninho tradicional. Eu posso fazer pronta entrega, que é certeza vender. Legal. É verdade. Era uma coisa que eu queria só falar, que você comentou da pronta entrega, né? Quando você começou a perceber que as pessoas pediam muito, e aí você falou, não, chegou o momento de fazer pronta entrega. Como que você começou a definir a quantidade de pudins que você deixava pronto para entregar? Pela quantidade de pessoas que iam te perguntando? Não, eu fiz menos. Eu lembro que eu comecei fazendo um ninho e um tradicional de 500 gramas, um ninho, um tradicional de 250 gramas, um ninho um tradicional de 120, e eu não fazia de 1 quilo, porque eu já tinha receio de não vender. Então aí eu senti mesmo na pele como que estava sendo a saída. Aqui, para mim, o de 250 não tem tanta saída. Então eu não faço pronta entrega dele hoje. 120 sai mais, e o de 500 gramas que sai muito mais do que o de 120. Então, eu fui sentindo na pele mesmo, dia após dia. Então hoje eu vou fazer de chocolate. O chocolate não tem tanta saída. Eu vou fazer o meu Julieta. Não, o meu Julieta tá saindo, mas aí ele sai 500 gramas. Então, foi todo assim, foi na prática mesmo que eu fui sentindo, sabe? Os clientes estavam... quando vinham me procurar. Entendi. Então, eu acho que você talvez pegasse uma receita inteira e dividia ela, né? Uma receita inteira, você pode preencher talvez uma forminha que você falou de 500, né? Uma de 250, de uma 120. Dá certinho? Deu certinho para você? Eu fiz 2 receitas. Tá. O ninho, ele rende um pouco mais, mas o tradicional que eu trabalho, ela rende um pouco menos. Então, aí o tradicional fazia 2 receitas e o ninho fazia uma receita. Legal, cada receita ela tem um rendimento mesmo. E é engraçado você falar que, vou fazer de chocolate. Chocolate não tem muita saída. Olha como que é contraintuitivo, né? Porque geralmente a gente vai achar que, nossa, chocolate é o que vai sair mais. E no seu caso, é o Romeu e Julieta. Talvez seja porque você está em Minas Gerais? Ou você acha que não? Eu acredito que sim. Porque aqui a gente tem o hábito, né, de comer o queijo com goiabada, uma delícia, todo mundo. Então aí a pessoa já assimila aquilo, né? Já tem aquela memória afetiva. Nossa, quando eu estava na casa da minha avó, quando eu era criança, quando eu era... Então, assim, eles trazem isso para a memória, né? E aí, consequentemente, quando vê o pudim Romeu e Julieta, e como eu falei, aqui em Varginha não tinha, então é uma novidade pronta, né? Então, assim, não tem como não ficar gostoso essa combinação. Nossa, não. O pudim de Romeu e Julieta, ele é muito gostoso. Ele é, assim, o pudim de queijo, né, que ele é muito suave, aí você coloca a goiabada, que ela já é bem doce, ela dá aquele contraste, realmente fica maravilhoso. É meu preferido. Mas é legal essa questão da regionalidade, né? Em cada lugar vai ser que vai ser mais... Não tem jeito, né? O tradicional sempre vai fazer muito sucesso, até pela resistência das pessoas em tentar algo novo, elas vão direto no tradicional, mas aí depois em cada região, cada um vai querer provar algo que talvez tenha mais a ver com aquele ambiente que eles vivem, né? E aí você chegou a falar do pudim que você mais... o tamanho de pudim que mais sai. Eu não lembro qual que você falou mesmo, é o de 500? Hoje é o de 500. Entendi. 120 gramas a gente até estava fazendo pronto entrega. Só que hoje, pelo fato de pagar hoje eu trabalho com delivery, né? Então, de pagar o motoboy, às vezes a taxa do motoboy fica mais cara que o produto. Aí o cliente fala assim, nossa, não compensa. Então, compensa pegar um maior, né?
Uhum. e pagar a taxa. Então, aí, hoje o que a gente mais vende é de 500 gramas. Entendi. Mas aí você chega a vender o individual de 120 pro delivery? Por Sim, exemplo, se a pessoa pedir um, você entrega? sim. O Entendi. cliente que manda, né? Se ele quiser, se ele estiver disposto a pagar pela taxa, né? Tudo bem. Exatamente. Então, por mim, tudo bem. Claro. E aí sai. Mas engraçado que, Yara, que não sai um só individual. Então aí a pessoa prefere pegar sempre mais para compensar a viagem. Exatamente. Uhum. Eu tenho uma cliente, nossa, fiel, que ela compra assim, na sexta-feira ela já compra uns 5, porque aí ela Já já fica pro final de comenta. semana. Uhum. Exatamente, assim, sabe? Então aí ela já pega, né, já paga a taxa, então para ela compensa demais. E às vezes a gente tem algumas ações também de taxa de entrega, quando a gente vê que dá para fazer, mais final de mês, né? Porque aí a gente tem que dar uma rebolada no final do mês. Porque aí Uhum. agora a gente com espaço, a gente tem as contas para pagar, porque agora é tudo desmembrado, né? Agora não é mais só a casa que a gente conseguia pagar agora, não. Agora a gente tem duas responsabilidades, da casa e do nosso local de trabalho. Sim, sim. São outros custos, né, que você vai ter que começar a colocar ali na ponta do lápis para o final do mês. Legal. E você tem noção, você falou que hoje você combina pronta entrega com encomenda, você já tem esse controle de qual é a média de... É que varia de tamanho, né? Mas qual que é a média de quantidade de pudim que você vende no mês? Você já tem essa ideia? Nossa, Yara, não, até porque é uma falha até minha, viu? Eu sou péssima nessa parte. Meu esposo que toma conta para mim dos custos, de planilhas, de estoque, porque foi tão corrida, as coisas foram acontecendo com uma rapidez que eu não tive tempo de sentar com ele para tentar entender os números, sabe? Mas eu sei que tem uma cliente que agora, em abril, só ela comprou 32 pudins, só ela. Uau! E o que Então, foi? Foi assim, alguma ação que você fez? Ou foi um evento que ela tinha que fazer? não, ela comprou da gente, aí ela não entendia essa diferença de gourmet e não gourmet, e aí ela até que achou o nosso preço acima da média, vamos dizer assim. Ela foi, experimentou outro pudim e ela voltou pra gente. E ela falou assim, nossa, agora eu sei a diferença, agora eu senti no meu paladar a diferença. Sim. Então, aí, esse mês ela tem uma empresa, ela comprou funcionários, foi um monte de aniversário, levou, mandou para algumas amigas também. Então, ela presenteou algumas pessoas também. Então, foi o máximo. E Que esse legal. final de semana já tem encomenda dela também. Então, assim, é uma cliente, assim, que a gente já fidelizou ela. Com certeza. Ainda ela comentou, ela foi muito sincera. Quando ela voltou, ela falou, gente, eu quero ser só sempre na minha vida. E foi aí que ela compra, e desde então, em abril, ela fechou um mês com 32 pedidos. Comprou para ela, para a família, presenteou algumas pessoas. Ela tem uma empresa, comprou para os colaboradores dela também. E é uma cliente, já pediu, inclusive, quinta-feira ela já vai querer. Foram dos mini que ela pediu? Foram 32 dos mini? Foi mesclado. Tá. Ela pegou 120, ela pegou de 500. De um que ela não chegou a pegar, não. Foi mais esses dois mesmo. E não de um sabor só. O dela preferido é o tradicional. Ela ama o tradicional. Mas para presentear, ela comprou o Ninho, Nutella, ela comprou outros sabores também para as pessoas, as amigas delas lá. Entendi. E você lembra mais ou menos qual que foi o valor dessa encomenda? Se você não quiser falar, não tem problema, mas dá uma média de quanto que foi o valor dessa encomenda, desses 30 pudins? Então, na verdade, como foi desmembrado, eu não lembro, tipo assim, a junção deles, sabe? Só que hoje eu sei, se for falar em faturamento, hoje nosso faturamento está aí na casa de 2,5, 3. Que legal. E é uma coisa que a gente vai aumentar, porque eu estava com uma amiga que mexia com marketing, só que eu não estava gostando do jeito que a gente estava trabalhando, pontuei algumas coisas, mas infelizmente levou muito para o lado pessoal e aí a gente rompeu o contrato, eu não tenho marketing mais, porque quando a gente trata de vender alguma coisa alimentícia, o que a gente tem que pensar? Em despertar desejo de quem está olhando. E olhando a minha página, eu comentei com ela, falei, cara, eu não tô sentindo vontade de comer pudim olhando a minha página, acho que a gente tem que mexer o jeito. Só que como hoje a minha filha está na escolinha, porque liberou e tudo, então hoje eu consigo
colocar ela na escolinha. Uhum. Mas como eu tinha uma rotina com ela, comigo, então eu não tinha esse tempo de fazer um conteúdo e postar, fazer uma foto e postar, porque meu tempo era muito curto, muito enxuto. Então eu fiz essa contratação pensando que ia alavancar minhas vendas. De uma certa forma ajudou a ter mais o calor dos meus clientes, né? Porque foi muita interação, muito humano, essa linha. Só que não era essa linha que eu queria trabalhar, porque por mais que a gente tenha que ter um relacionamento com os nossos clientes, mas hoje a gente precisa vender, né, para a gente manter, para a gente ficar sólido no mercado. Claro. Então a gente precisava vender. Então é por isso que a gente rompeu o contrato. Eu fiz uma produção no domingo para eu tirar umas fotos. Aí ontem aconteceu uma entrevista, eu não consegui ir lá. E hoje eu fui lá, estava sem energia. Então a rua toda está arrumando lá. Então aí amanhã eu já vou, já arrumei um cenário, assim, para estar tirando as fotos, para ficar umas fotos legais, para quem olhar minha página e falar assim, nossa, que delícia, vou pedir isso, entendeu? Legal. E é você quem vai tirar as fotos sozinha? Ou você vai contratar alguém? Então, Não, deixa eu te falar. Daqui 2 dias vai liberar o módulo de fotos lá no curso. É que agora você já... Mas não tem problema, faz as fotos, porque não sei quanto tempo já está pronto já, né, a sua produção. Eu fiz domingo. Mas depois você dá uma olhadinha lá nas aulas de fotos, que vai te ajudar bastante para você depois tirar mais fotos. Porque, na verdade, isso é um processo contínuo, né? Você vai ter que ir criando um acervo de fotos, né? Toda vez que você faz uma produção. Na verdade, durante todas as etapas é legal você tirar foto, registrar, né? Porque aí você vai criando material para postar nas suas redes sociais. Então, depois dá uma olhadinha lá no curso, no módulo de fotos, que vai ser bem legal também. Inclusive, eu vi a apostila. Nossa, eu já quero fazer aquele lacre. Sou apaixonada em lacre. Eu também. Nossa, chocolate branco para mim é a minha perdição. Então, eu falei, não, fazer esse de lacre, coloquei ele lá na apostila, porque realmente ele é um dos melhores, na minha opinião. E aí você falou também sobre ter contratado, ter feito uma parceria com a pessoa de marketing, né, para fazer o marketing da sua rede social. Isso é uma coisa que pode dar certo, mas eu acho que é muito legal quando a gente tem o conhecimento. Assim, eu acredito até porque se no futuro a gente quiser delegar, se a gente não tiver esse conhecimento, a gente não consegue depois delegar. Então, inclusive, isso também são outros módulos que já vão ser liberados lá dentro do curso, sobre divulgação, sobre como você fazer as suas postagens, enfim. Está bem completa essa versão 2.0. Porque é importante você aprender. Às vezes, quando a gente terceiriza algumas coisas, nunca vai ficar da forma como a gente faria, porque só a gente sabe do nosso negócio como a gente. E isso, inclusive, às vezes é uma barreira para o próximo passo, que é legal, agora eu vou contratar alguém, mas ninguém vai fazer do jeito que eu faria. E aí a gente fica com essa barreira de ter que delegar, né? Mas antes disso, independente de você depois lá desenvolver essa barreira ou não, é importante que você saiba fazer por você. Porque quando a gente terceiriza uma coisa que, na verdade, a gente nem sabe sobre muito, não vai ficar com a nossa cara. Só a gente vai saber trazer a nossa essência, né, para o nosso trabalho da forma como a gente faria. A pessoa que você contratou, que você tem parceria, não tem contato com os seus clientes no dia a dia, não sabe o que eles te perguntam, não sabe das dores, das dúvidas, dos medos deles. Só você sabe isso, só você tem essa informação e que você vai poder transformar ela em conteúdo que vai com certeza gerar valor e com certeza vai fazer com que você quebre objeções dos seus clientes e alavanque e faça que suas vendas aumentem. Né? Às vezes a gente precisa passar por algumas experiências que não dão certo para a gente depois perceber, né, que a gente tem que fazer, tem que colocar a mão na massa. E é o que você falou também lá no começo, né? Que às vezes a pessoa acha que quando a gente trabalha em casa, a gente trabalha menos, ou quando a gente trabalha com doces, a gente trabalha menos, a gente trabalha muito mais, porque a gente não tem que fazer só o doce, a gente tem que fazer a precificação. E aí, nesse ponto, você falou que é legal que você tenha a ajuda do seu esposo, né? É sempre bom você ter alguém que te ajude, mas se você não tem, você vai ter que aprender a fazer também. A parte da divulgação, tem a parte das fotos, que você está se programando, tem o atendimento, tem um monte de coisa. Então, a gente trabalha muito mais mesmo. Então, são esses desafios, né, que a gente passa. E a gente trabalha com pós-venda também. A gente sentiu aqui na minha cidade que o pessoal só vendia e tchau. E a gente sentiu essa falta, sabe? Então, a gente queria trazer isso como diferencial para a gente. Então, hoje, hoje eu tenho um motoboy de confiança, que ele tem a mochilinha que a gente coloca
A gente consegue colocar o pudim que chega intacto na casa do cliente, sem nenhum dano. Então, eu não vejo o cliente. Então, quem vê é o motoboy. Então, eu já não vejo ele, o rostinho dele. Não sou eu que estou entregando, né? Então, aí depois eu pergunto, chegou tudo bem? Depois, se puder me dar um feedback, é muito importante. Né? Eu tenho até uma mensagenzinha assim, pronta, mas sempre coloco o nome do cliente para facilitar, né? Então, já recebi vários feedbacks, bons e outros nem tanto. Aí cabe a gente filtrar para ver se é isso mesmo ou se não. Não, isso aqui que ela falou é a opinião dela, então isso não vai impactar. Né? Agora, quando for uma coisa assim, que nossa, isso eu preciso realmente mudar, porque não está legal. Sim. Então, a gente tem esse pós-venda que a gente trabalha. Também. Sim, essa questão dos depoimentos que você falou, ela é muito importante. Porque primeiro a gente tem que criar tem que virar um sistema, tem que virar automático. Entregou o produto, vai pedir feedback. Porque são esses feedbacks que a gente vai printar e vai colocar lá no nosso Instagram, no nosso destaque, para depois a gente ter prova social, né, depoimento, dezenas, às vezes centenas de pessoas falando, olha, esse produto é bom. E isso daí é primordial para a gente poder dar certo, né? E você falou também da parte das críticas, porque nem sempre as pessoas vão te dar um feedback positivo. Só que você está tendo esse olhar, que eu acho muito legal, de saber filtrar. Porque algumas vezes vai ter fundamento, e principalmente, como que a gente descobre se tem fundamento? Quando tem muita gente fazendo aquela mesma crítica. Pessoas diferentes estão te falando a mesma coisa. Então, você vai falar, opa, peraí, eu preciso que mudar alguma coisa. Realmente não está certo isso daqui. Agora, se é uma coisa pontual, ou às vezes é uma pessoa que é mal educada por natureza, ela está simplesmente ali, ou ela está num mau dia, acontece isso, e ela vai te falar alguma coisa torta, saber filtrar de que não é isso que vai impactar, como você falou, né? Não é isso que vai impactar no seu negócio. Daí é muito importante mesmo a gente ter esse olhar. E quando é alguma crítica que realmente tem fundamento, enxergar isso como um crescimento. Não, peraí, beleza. Tem que mudar isso, não tá legal, vou melhorar. E isso daí só vai trazer benefício para você, porque depois você vai cada vez mais sendo diferenciada, né? Vai ficando cada vez melhor, né? Exatamente. Uma crítica que eu recebi no começo, teve mais de uma pessoa, foi a quantidade da calda. Falaram que estava muita calda. E no meu ver estava bacana, mas eu comecei sem balança. Eu comecei só com um copo medidor e um liquidificador, pronto. Aí depois que eu fui comprando whey, fui comprando outras coisas. Mas então era o olhômetro ali. Então ali no meu olho estava ok, né? Mas depois que eu fui pesar, hoje eu tenho padronização de caldo, de tudo, aí a gente vê, a gente tem outro olhar, realmente, né? E foi bom, hoje as pessoas que me falaram na época são meus clientes, compram de mim até hoje e só elogios, assim, depois nunca me pontuaram nada, não. Legal. Mas isso foi muito bom, a gente tem que ter esse olhar que é para o nosso crescimento, né? Não tem que levar para o pessoal, né? Porque a gente não quer receber crítica, né? Se for olhar pelo ego, né? A gente quer só elogios, mas nosso profissional, nosso empreendedorismo, no caso, a gente tem que levar a sério, né? Exatamente. A gente tem que saber também que as pessoas têm os gostos próprios dela. Então, se aquela pessoa falou para você que achou que tinha muita calda, de repente, para o gosto dela, realmente tinha muita calda, ok, mas para o outro cliente vai ser o perfeito. Ou então, a gente estava falando, eu adoro laca. Provavelmente você vai fazer esse pudim e você vai amar, da mesma forma que eu amo. Mas você vai colocar isso para um determinado cliente, ele vai falar assim, nossa, achei muito doce. Porque o chocolate branco, ele é mais doce. Então, é assim mesmo. Mas se você souber filtrar que isso é uma dúvida pontual e ver que a maioria gosta, não se preocupa. A gente sabe que a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Verdade. E hoje você falou assim, tão assim, rapidinho e tipo, como se não fosse nada, né? Tipo, hoje eu faço algo entre 2.500 e 3 mil. Poxa, é uma ótima marca, né? Tipo, parabéns, porque muita gente não consegue chegar nesse faturamento. Mas, Yara, aí que tá a diferença, né? Porque, assim, eu pensava que era eu fazer pudim, eu postar e pronto, não é? Hoje a gente tem um banco de dados, né? Isso, a gente paga um programinho e ali, o cliente sumiu 15 dias, eu já mando, oi, tudo bem, tudo jóia, bate um papo, conversa. Aí a pessoa mesmo, nossa, mano, tá bom você me chamar, quero fazer uma encomenda. Aí tem pronta entrega. Então, assim, é uma marca muito significativa, eu tô muito feliz com o resultado.
Eu Uhum. acredito que vai mudar, vai melhorar mais ainda, porque agora a gente está com um projeto aí de tráfego pago, até inclusive eu vou liberar um módulo, né? Então isso Uhum. vai ser muito bom. Vou começar a fazer vídeo, vou mostrar meu produto. Hoje o Instagram é uma ferramenta muito poderosa, né? Que a gente tem, querendo ou não. Uhum. Então, assim, então essa nossa marca tende a melhorar, assim, né? Ainda Com mais pelo certeza. fato que agora eu tenho a possibilidade de estar pagando um local, né? E eu fiz um investimento para comprar minha maquinária. Uhum. Então, assim, estou muito feliz, mas no mesmo tempo a gente fica preocupada, né? Porque querer vender, mas eu acho que a gente tem que manter o otimismo sempre, conversar com os clientes. Os clientes não estão só para comprar nosso produto. A Uhum. gente tem que trazer eles para o nosso lado, sabe? Entendeu? Tem cliente que hoje pergunta da Ana Júlia, pergunta do meu esposo, pergunta da minha vida. Conhece E da... você. Exatamente. Às vezes, agora, né, pela Ana Júlia estar na escolinha, até mais fácil. Mas quando às vezes mandava mensagem, eu demorava um pouco para responder, não, tá, não demorou porque ela tá com a Ana Júlia. Então, Uhum. assim, porque eu sempre fui muito transparente, eu sempre falei muito nos stories. Eu sempre, exemplo, na Júlia, semana retrasada, eu tava com um dentinho nascendo, eu tava no sumido do Instagram. Aí, os dentinhos do fundo, a pediatra falou que é um pouco mais dolorido mesmo. E eu não tava tendo tempo, porque aí eu não mandei ela pra escola, eu tive que ficar com ela, porque ela tava mais manhosa. Aí eu dei mensagem, oi, gente, tô sumida, mas tô por aqui, às vezes aconteceu isso. Meus pais chegaram aqui, eu tô indo pra Calda Doce, então você que ainda não fez o pedido, faça, aproveita, tem pronto entrega. Então, assim, a gente também ter, não é só vender, né? Não é só postar, a gente tem que ir atrás dos clientes também. Sim, Então, desenvolver tem esse relacionamento. todo. Exatamente. E para quem estiver vendo esse testemunho da Samantha hoje, não esquece que lá no começo ela falou que ela compartilhava uma cozinha com a mãe dela, que ela tinha diversas limitações. Que às vezes a pessoa fala assim, mas agora ela tem um espaço, ela trabalha com delivery, ela paga um motoboy, ela faz isso, ela faz aquilo, mas ela começou lá bem assim, fazendo duas receitas para testar, enfim, ela começou pequeno, né, gente? A gente nunca pode esquecer, se a gente quer chegar a resultados ótimos no futuro, a gente tem que começar de pequenininho. Então, isso é importante, porque às vezes as pessoas esquecem desse ponto, né? Você não vai conseguir chegar lá no final da escada se você não subiu o primeiro degrau, não é verdade? Eu com meu esposo, a gente conversa muito sobre isso. A gente dá um passo, aí Uhum. tá os dois pés, tá sustentável, vamos dar o próximo. Os dois tá sustentável. Então, assim, o começo é o mais árduo, porque você trabalha como ninguém. Uhum. Você às vezes não consegue tirar o que você gostaria. No meu caso, além de eu estar compartilhando a cozinha com a minha mãe não me apoiava, por eu ser formada em outra área, tá na profissão há alguns anos já, né? Tava estável, então para que começar do zero na cabeça dela, né? Uhum. Então, assim, então eu tive todos esses desafios, né? E mesmo assim, eu falei, não, é isso que eu quero, vamos testar. Se não der certo lá na frente, ok, pelo menos vai ser minha vontade. E deu certo. Comecei com um copo medidor, com um liquidificador, falei, vamos vender. Não era o jeito que eu gostaria, mas era as ferramentas que eu tinha ali na hora. Então, Era o que eu você tinha, exatamente, eu tinha que fazer acontecer em uma cidade que não tinha cultura de vender pudim, as pessoas comprarem. Uhum. Então, assim, a pessoa tem que ter muita força de vontade, muita persistência. Pensar em desistir, pensei várias vezes. Uhum. Inclusive, nesse tempo que eu fiquei na minha mãe, teve uma época, eu até compartilhei com você, eu parei de vender, porque aí já começou, como eu estava na casa dela, ela não aceitava, eu tinha que compartilhar a cozinha. Então, assim, querendo ou não, ela é a autoridade da casa, então eu tinha que respeitá-la. E então, aí eu fiquei esse tempo, né, assim, um mês, 2 meses, até minha casa ficar pronta. E aí, desde setembro, que eu falei assim, não, é isso que eu quero, agora eu tô na minha casa, então eu vou fazer acontecer. E Uhum. foi aí desde então. Olha que legal. Mas que bom, pelo menos assim, o seu marido te apoia desde o início, né? Isso daí é muito Exatamente. importante, né? Quando a gente tem o nosso parceiro do nosso lado, né? Sim. Eu nem vejo isso como mulher ruim dela, não. É mãe, quer Claro. proteger, quer sempre o melhor pra gente. Hoje ela me apoia. Minha mãe já até perguntou assim, o que você vai fazer pro dia dos namorados? Eu falei, nossa, mãe, tô pensando.
Aí ela, então tá, eu vou querer um pro teu pai. Então, tipo assim, hoje ela super me entendeu, porque ela viu que realmente era isso que eu queria, era isso que me faz bem, e eu virei outra pessoa. Sim. É muito prazeroso o que eu faço, assim, sabe? Ai, que legal, parabéns. Eu fico muito feliz, mas eu fico muito feliz também de ter, de uma certa forma, indiretamente, ter feito parte da sua jornada, porque realmente é muito gratificante ver uma aluna tendo resultado, né, e crescendo da forma como você está crescendo. Parabéns, viu? Ai, obrigada, Yara. Eu que sou muito grata a você, assim, nossa. O curso foi espetacular, aprendi muitas coisas. Inclusive, agora, né, vai ter o junino, eu vou fazer o de milho, eu já testei. Na verdade, eu já testei todas, né, daquela versão de, nossa, perfeito, né? E com isso eu ganhei uns quilos também, né? É Mas lógico, mas a gente tem que experimentar, né, fazer o quê? Mas eu fui muito, nossa, nem tem a palavra certa, mas eu estou muito feliz, muito contente com o curso e esse apoio desde o início. Eu lembro que eu tive um pouco de dificuldade, falta de atenção minha mesmo, de acessar a área do aluno. Entrei em contato com o suporte, rapidamente eles me responderam. Nossa, que não tenho nada que queixar, de verdade. Ai, que legal, obrigada. Fico feliz mesmo de coração, viu? Samantha, eu quero agradecer muito pela sua presença, por você ter passado esse tempo comigo. Eu sei que, principalmente agora que você está com espaço para manter, tá corrido para você, não tá fácil. Então, eu agradeço muito por você ter passado esse tempo comigo agora. Fiquei muito feliz com o seu resultado. Eu tenho certeza que é só o começo, né? A gente está passando por esse momento hoje de que as coisas não estão no seu normal, ou talvez seja, né, o novo normal, mas eu tenho certeza que daqui para frente vai ser muito mais sucesso, porque pelo pouco que eu conversei aqui com você hoje, eu vi que você tem uma mentalidade que já é focada para o sucesso. Então, quando a gente tem essa mentalidade, não tem algo que pare a gente. A gente já percebeu que desde o início você começou nas piores dificuldades que alguém poderia parar ou dar alguma desculpa, você já começou ali, já começou no meio do fogo. Então, eu tenho certeza que não é qualquer coisinha que vai parar você e que você vai ainda ter muito sucesso, viu? Parabéns. Obrigada, Yara. Eu que agradeço por contar um pouquinho da minha história. Espero ter ajudado. Estou sempre à disposição. Precisando de mim, estou aqui. Então, tá bom. Estou ansiosa já pelos módulos aí que vão Ah, liberar. sim, ainda tem bastante coisa bem legal para sair. Espero que você e todos os alunos aí que já são alunos ou que estão por vir gostem. Tenho certeza que vai ajudar bastante na construção do negócio de vocês, porque o curso ele não é baseado só em receitas, né? Não é só para você aprender a produção das receitas, ele é realmente para que você possa construir o seu negócio. Então, todos os aspectos aí que a gente pode pensar na hora de construir o nosso negócio, eu vou estar trazendo no curso. E eu espero que ajude bastante, tá bom? Obrigada, Yara. Tá bom, obrigada, Samantha. Um beijo, viu? Outro, tchau. Tchau.